E aí, meus amigos, vou aqui resolver com vocês 10 questões de concursos, beleza? Mas é importante que antes de cada questão, você pause o vídeo e tente responder antes de ver minha explicação. Vamos começar. Primeira questão. A quantidade de divisores primos que possui o número 60 é... Meus amigos, vou escrever quem são os divisores do 60. 60 é divisível por 1, 60 é divisível por 2, e aí vai, por 3, por 4, por 5, e aí você tenta completar mentalmente também. Por 6, por 10, por 12, 15, 20, 30 e por ele próprio. O que é que significa esses números que a gente colocou aqui, ó? O número 60 é divisível por todos esses números. Se você pegar a calculadora e dividir o 60 por cada um desses números, vocês vão ver que a divisão vai dar exata. Sim, professor, mas a questão está pedindo a quantidade de divisores que são primos. O que é um número primo? É um número que é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Se você observar um pouquinho, você vai ver que o 2 ele é um número primo, só é divisível por 1 e por 2. O 3 também é um número primo, o 5 também é. Para aproveitar esse vídeo, note, galera, que o número 1 ele não é primo. Porém, muita gente em prova acaba confundindo, achando que ele é e errando as questões. E outra coisa que é importante você lembrar, que o 2 é o único número primo que é par. Se você sair procurando outros números primos aqui, você não vai encontrar. Mas deixa eu aproveitar mais um pouquinho a questão. Professor, por que o 15 não é primo? Porque o 15, além de dar para dividir por 1 e por 15, também é divisível por 3 e também é divisível por 5. Não pode. O número tem que ter exatamente 2 divisores. Somente o 1 e ele mesmo. Logo, galera, a quantidade de divisores primos que nós temos aqui, ó, são 3. Então, a gente marca o item B de bucéfalo. Vamos para a próxima questão. Há alguns dias, Felipe foi observar pássaros. Felipe encontrou 3 tipos de pássaros: andorinhas, pardais e araras. 2/3 dos pássaros que ele encontrou eram araras. 1/8 dos pássaros que ele encontrou eram andorinhas. Felipe encontrou exatamente 5 pardais. Quantas araras Felipe encontrou? Marquei aqui as informações importantes, então quero que você veja o seguinte. A quantidade total de pássaros eu não sei, vou chamar de X. E se ele se deparou com esses 3 tipos de situações, totalizando essas 3 situações tem que dar o total de pássaros. Ou seja, eu vou dizer que X, galera, vai ser igual a 2/3 de X, mais 1/8 de X, mais 5. Se eu somar as quantidades de pássaros que ele observou, tem que dar o total de pássaros, que eu não sei quanto é. Chamei de X. Posso dizer que embaixo do X é como se fosse 1 e embaixo do 5 também. Eu vou tirar o MMC, galera, dos denominadores. Se você quiser, você pode fazer o cálculo aí separado, mas eu consigo perceber rapidinho que o MMC de 3, 8 e 1 vai ser 24. Escrevo 24 aqui nos denominadores e vou fazer o que eu chamo de dimu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 24 dividido por 1 dá 24 e 24 vezes x dá 24x. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, fica 16x. Repito o sinal de mais. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1 fica 3. Logo, escrevo 3 e repito a letra x. E aqui no final, 24 dividido por 1 dá 24. 24 vezes 5 dá 120. Logo após ter feito esse processo, eu posso cancelar o MMC. Então, agora o que é que eu vou fazer? Resolver a equação que restou. Repito aqui, ó, 24x. E aqui, galera, eu posso somar 16x mais 3x, fica 19x. E eu repito o 120. Perceba que o 19x eu vou passar para o lado esquerdo. Então, vai ficar 24x menos 19x igual a 120. Fazendo essa subtração, galerinha, dá 5x igual a 120.
Logo, para descobrir o valor de x, esse 5 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, x vai ser igual a 120 dividido por 5, x vai ser igual a 24. Note que 24 é a quantidade total de pássaros, mas a questão está perguntando, ó, quantas araras ele encontrou. Se eu já descobri a quantidade total de pássaros e a questão diz que 2/3 desses pássaros eram arara, então, para eu chegar na minha resposta final, basta eu calcular 2/3 de 24. Para calcular 2/3 de 24, você pode fazer o seguinte: multiplico 2 pelo 24, que dá 48, e esse 3 de baixo eu vou repetir. Como toda fração é uma divisão, basta eu dividir 48 por 3. Fazendo essa divisão, galerinha, dá 16. Então, 16 dos pássaros que ele encontrou eram araras. A gente marca, então, o item B de bicarbonato de sódio. Vamos seguir adiante. A Ilana planeja estudar inglês, matemática e biologia. Ela estimou o seu tempo livre e previu que sua disponibilidade para estudar será de não menos que 2 horas e não mais que 3 horas. Se é não menos que 2 horas, galera, eu vou logo adiantar aqui. Aqui é o tempo mínimo de estudo dela. Se ela diz que o tempo mínimo é não menos que 2 horas, significa dizer que a menor quantidade que ela vai estudar será 2 horas. Porém, meus amigos, vamos fazer o seguinte: vamos transformar essa quantidade em minutos. Então, eu sei que 2 horas são 120 minutos. 1 hora são 60 minutos, 2 horas, 60 mais 60, 120 minutos. E quando ela fala que vai estudar não mais que 3 horas, significa que é o tempo máximo de estudo dela, que será 3 horas. Fazendo a mesma conversão que eu fiz acima, 1 hora tem 60 minutos. 3 horas, 60 mais 60 mais 60. Vai dar, então, 180 minutos. Vamos continuar a questão. Nesse tempo, ela pretende utilizar tempos iguais para estudar inglês e biologia e utilizar o dobro do tempo de estudos alocados em biologia para matemática. A quantidade mínima que a Ilana pode utilizar para estudar inglês e a quantidade máxima que ela pode utilizar para estudar matemática são em minutos, respectivamente. Note que a questão está pedindo em relação ao tempo mínimo de estudo dela e o tempo máximo. Então, a gente vai ter que analisar duas situações. Vamos fazer o seguinte: essas são as disciplinas, vamos nos organizar. Se ela vai estudar no tempo mínimo 120 minutos, vamos montar aqui a situação. Tem que ser tempos iguais para inglês e biologia, e matemática tem que ser o dobro da quantidade de minutos estudados em biologia. Para isso acontecer, a gente percebe que aqui tem que ser 30, aqui tem que ser 30 e aqui tem que ser 60, que é o dobro. E juntando esses valores aqui, galera, ó, 30 mais 30 dá 60, 60 mais 60 dá 120. Então, tá batendo com a quantidade mínima de estudos dela. Como eu quero saber a quantidade mínima que ela pode estudar inglês, se aqui é a quantidade mínima, galera, inglês, ó, é 30 minutos. Então, já sei que a resposta só pode ser o item B ou o item C. Agora, a gente vai trabalhar a situação caso ela estude aproveitando o tempo máximo. Note que inglês mais biologia mais matemática tem que dar 180 minutos. Inglês e biologia tem que ser quantidades iguais e matemática tem que ser o dobro da quantidade de biologia. Como isso vai ser possível? Se aqui for 45, 45 e 90. Inglês e biologia tem que ser tempos iguais e matemática tem que ser o dobro dessa quantidade. O dobro de 45 dá 90. Bora somar? 45 mais 45 dá 90. 90 mais 90 dá 180. Então, galera, para fechar a questão, o tempo mínimo que ela pode estudar inglês, ó, 30 minutos. E o tempo máximo que ela pode estudar matemática, 90 minutos. Logo, a gente marca o item B de Bulbasauro. Vamos seguir adiante? Considere a figura abaixo. Calcule a área de cada polígono e marque a alternativa correta. Eu tenho o polígono A, o polígono B e o polígono C. Todos eles são retângulos e a área de um retângulo é base vezes altura. Como é que eu faço, então, para calcular a área do retângulo A? Esse 3 aqui de cima, galera,
tem o mesmo valor aqui, correspondente na parte de baixo. E a altura desse retângulo é 2. Logo, para calcular a área do retângulo A, é só multiplicar 3 vezes 2, que dá 6. Note, galera, que a única alternativa que diz que a área do retângulo A é 6 é o item B. Já dava para eu marcar a resposta correta. Porém, para a gente aproveitar a questão, vamos calcular o restante das áreas. A área do retângulo B. Note que aqui em cima é 2. Então, aqui embaixo também é 2. Ó. Base vezes altura. 2 vezes 6, que dá 12. Calculei a área da figura B. Para calcular a área da figura C, a gente tem que perceber o seguinte, ó. Quem é que vai ser a base da figura C? Esse pedacinho aqui, galera, eu sei que vale 5, ó, porque tem essa mesma dimensão aqui de cima. Esse pedacinho da esquerda, olha só, correspondente a ele, é esse 3 aqui, ó. Tem esse mesmo valor. E na parte da direita, correspondente a esse pedacinho aqui, é o número 2. Professor, quer dizer que a base do retângulo C é a soma desses três valores? Sim. Se eu somar 3 mais 5 dá 8, 8 mais 2 dá 10. E quem é a altura do retângulo C? É 3, ó. Logo, galera, para calcular a área da figura C, eu vou multiplicar o 10 vezes a altura, que é 3. 10 vezes 3 dá 30. Mais do que nunca, nossa resposta bateu com o item B. Vamos adiante. Questão 5 fala o seguinte. Lançam-se 2 dados não tendenciosos. E o que é isso? Dado comum. Qual a probabilidade da soma dos pontos de ambos os dados ser igual a 10? Dê uma olhadinha, galera, nessa tabela. O que é que significa ela? Ó? O dado 1 tem os valores de 1 a 6 e o dado 2 também. Esses valores que tem aqui, entre parênteses, são as combinações possíveis que pode acontecer. Pode dar 1 no primeiro dado e 1 no segundo, 1 no primeiro dado e 2 no segundo, e aí vai. Eu montei todas as situações possíveis envolvendo 2 dados. Como a questão pediu a probabilidade da soma dos pontos dos dados ser 10, eu procuro aqui quais as situações em que a soma dos dois valores dá 10. Se você observar um pouquinho, você verá que são essas situações, ó. Dando 6 em um dado e 4 no outro, a soma dá 10. 5 em um dado e 5 no outro, a soma dá 10. E 4 em um dado e 6 no outro, a soma também dá 10. Então, galera, a gente tem 3 situações possíveis de um total de 36 situações. Se você contar todos esses parênteses aqui, vocês vão ver que são 36 possibilidades. Então, a probabilidade é número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Tem 3 casos favoráveis de um total de 36 casos possíveis. Porém, meus amigos, se é uma fração, você precisa simplificar. Vou dividir em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 fica 1. 36 dividido por 3 fica 12. Logo, a resposta é o item D, de desoxirribose. Vamos continuar? Essa questão eu postei na comunidade do meu canal no YouTube. Muita gente errou quando uma fração representa um número irracional. Galera, todo número que pode ser escrito em forma de fração são números racionais. Então, o que é um número irracional? É um número que não pode ser escrito em forma de fração. Então, quando a questão fala, ó, quando uma fração representa um número irracional, você vai marcar esse item aqui, ó. Nunca, porque toda fração é um número racional, beleza? Aí a questão colocou esses itens aqui só para confundir a cabeça de vocês, mas não cai nessa pegadinha. Questão 7. Sabendo que um quadrado tem lado igual a 4 metros, seu perímetro e sua área são, respectivamente, imagine que essa figura é um quadrado. Se o lado é 4 metros, lembre-se que em todos os outros lados também vai valer 4. Se a questão pede primeiro o perímetro, o que é que você vai lembrar? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar 4 mais 4 mais 4 mais 4, que dá 16 metros. E quando a questão pede a área, o que é que você vai ter que lembrar de fazer? Vai ter que lembrar de multiplicar base vezes altura.
Note que perímetro é somar os 4 lados e área é multiplicar a base vezes a altura. Então, vou multiplicar 4 vezes 4, que dá 16 metros quadrados. Perceba que nessa questão, a área e o perímetro deram o mesmo valor. Mas isso não vai acontecer sempre. Aqui foi só uma coincidência. Logo, galera, a gente marca o item C de cronotanatognose. Vamos seguir adiante. Questão 8, uma questão teórica. E eu vou logo dizendo que essa questão a gente vai anular, porque ela tem duas afirmativas corretas. O conjunto dos números racionais pode ser representado pela letra Q. Até aqui está correto. Mas aqui, galera, ele está colocando só os números positivos e negativos. Aqui são os números inteiros. Lembre-se que racionais é qualquer número que pode ser escrito em forma de fração. Aqui também é considerado racional? É, mas da forma que expressou a questão, isso aqui está incorreto. Para a explicação sobre números racionais ficar completa, eu tenho que falar que é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Item B. Os números racionais são números da forma A sobre B, olha aí, fração, sendo A e B pertencentes ao conjunto dos números inteiros e B diferente de zero. A explicação está bem completinha. Está dizendo que racional tem que ser escrito na forma de fração e ainda especificou que o B, ou seja, galera, o denominador da fração, tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque toda fração é uma divisão. E eu não consigo dividir por zero. Se você pegar a sua calculadora e dividir o número por zero, você vai ver que dá erro. Então, quando eu falo que A sobre B é uma fração, eu tenho que especificar que o B não pode ser zero. Professor, tá correto esse item? Tá. Pode marcar sem medo de ser feliz. Item C. A fração é um número racional. Tá certo também. A gente viu que toda fração é um número racional. Professor, então essa questão, o que é que a gente vai fazer com ela? A gente vai anular porque tem dois itens corretos. Item D, o número π é um número racional. Tá errado? O número π, galera, é um número irracional. Vamos então adiante. Mais uma questão teórica. Leia as afirmativas abaixo e marque a única incorreta. Muito cuidado com esse tipo de questão, viu? Vamos lá. Uma fração decimal é um tipo especial de fração cujo denominador é uma potência de 10. Essa informação, ela tá certa. Por quê, galera? Se eu tenho 1,2, se eu quiser escrever em forma de fração, é o mesmo que 12 sobre 10. Se eu tenho 1,25, se eu quiser escrever em forma de fração, é 125, pega a visão, sobre 100. Para saber quantos zeros você coloca no denominador, é a quantidade de números que está à direita da vírgula. Aqui tinha um número à direita da vírgula, um zero. Aqui, dois números à direita da vírgula, dois zeros. E esses números, galera, 10, 100, 1000, 10.000, são chamados de potência de 10. Porque o 10 é o mesmo que 10 elevado a 1, porque o 100 é o mesmo que 10 elevado a 2, e aí vai. O 1000 é o mesmo que 10 elevado a 3. Então, essa informação do item A ela está correta. Item B. A fração 127 sobre 100 pode ser escrita na forma 1,27. Tá certo? A gente acabou de ver isso. Ó. 1,27 tem dois números à direita da vírgula. Então, embaixo é o 100. Tá correto. E por essa razão, não é uma fração decimal. Olha só que covardia. Ele começou dizendo a informação verdadeira, ó, e no final ele disse que não é uma fração decimal. Claro que é. A gente viu agora há pouco. Ó. Aqui é um número decimal. As alternativas restantes estão corretas, então vou deixar aqui para você dar uma lida, só para você reforçar a parte teórica. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E vamos finalizar resolvendo a questão 10, que também é uma questão teórica. A característica de um número primo é apresentar apenas dois divisores naturais, ele mesmo e o número 1. Isso aqui já está correto, galera. No começo da aula, na nossa primeira questão, eu reforcei com vocês o que era o número primo, beleza? Item B. O número primo é aquele que só é divisível por zero por ele mesmo. Pegue sua calculadora, você vai ver que nenhum número é divisível por zero. Informação errada. Todo número par é primo. Errado porque a gente viu que o único número primo que é par é o número 2. Os números divisíveis por 1, por 3, por 5, por 7, por 11 são sempre primos. Errado, errado, errado. Para ser primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Mais do que nunca, galera, a gente marca o item A. De aqui tem sentimento. Forte abraço e até o próximo vídeo.